Cenário aqui mundial de temperaturas, porque o primeiro fim de semana do outono deve ter a volta de manhãs frescas e chuva em grande parte do país. A gente olha especificamente mais para esse cenário aqui de América do Sul, porque eu vou chamar o especialista em clima e meio ambiente, Pedro Cortes. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito bem-vindo. Conta pra gente, antes de mais nada, o que esperar sobre essa mudança de temperatura, mudança de tempo e a chegada agora desse outono. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos que nos acompanham. Nós estamos realmente passando por uma fase de transição, não pelo fato apenas de ser o outono, que é a transição entre o verão e o inverno, mas também porque o fenômeno Laninha ele já está bem enfraquecido e isso deve se refletir bastante nas condições de tempo agora no outono. Então, nós temos uma arte aqui que mostra resumidamente como vai se comportar o clima agora nessa passagem entre abril, maio e junho. Então, nós temos aqui, voltando à arte, a arte foi embora. Bom, eles vão colocar de novo. As temperaturas em abril, maio e junho, elas ficarão acima da média. Isso não significa que nós vamos ter a volta daquelas ondas de calor intensas, que nós tivemos, inclusive, lembrando, o inverno do ano passado, até o brinco falou assim que não foi um inverno, ele foi um inferno, porque nós tivemos uma longa onda de calor, que praticamente transformou o inverno num verão. Isso não está prognosticado agora, porque no ano passado nós estávamos sob o efeito do El Niño, e agora nós entramos numa fase de neutralidade. Então, nós esperamos temperaturas acima da média, eventualmente uma ou outra onda de calor durante alguns dias, mas nada tão intenso quanto foi no ano passado ou mesmo em fevereiro deste ano. E nós vamos ter agora, em abril, temporais no sul. Então, aquela estiagem que atingiu o Rio Grande do Sul no início do ano, exatamente por conta do Laninha, ela deixa de existir, mas não significa que a situação vai ficar muito mais favorável para os agricultores, exatamente por conta dos temporais. Então, são chuvas muito concentradas, às vezes chove no local, não chove no outro, não são chuvas bem distribuídas. Depois nós temos a previsão em maio de chuvas abaixo da média no sudeste e no centro-oeste e em junho as chuvas voltam dentro da média. É importante colocar para o pessoal do Rio Grande do Sul que não há um prognóstico favorável à ocorrência daquelas chuvas que nós verificamos em abril e maio do ano passado, que atingiram praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Não há essa perspectiva, não há essa previsão, porque aquelas chuvas ocorreram sob o efeito do El Niño, que realmente provoca chuvas mais intensas no sul e em parte do sudeste, e aquelas chuvas no ano passado elas ficaram represadas no sul exatamente por uma grande bolha de calor que atingiu grande parte do país. Então, quando as frentes frias vinham do sul do continente, elas ficavam represadas ali na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina e foram alimentadas por umidade que circundou essa bolha por dentro e alimentando essas frentes frias com umidade. Então, aquela calamidade se instalou. Não há previsão de que isso volte a acontecer esse ano, porque as condições atmosféricas, as condições oceânicas não são favoráveis a esse tipo de situação. Então, basicamente é esse o panorama, Temperaturas um pouco acima da média, vamos ter, como você disse, manhãs mais frescas, eventualmente uma ou outra onda de calor, mas vamos ter uma temperatura mais amena do que nós verificamos no final do verão. Temporais no sul agora em abril, esse final de semana, inclusive, vamos ter formação de chuva no Rio Grande do Sul, núcleos de chuva que estão se formando, depois isso vai se estender para Santa Catarina, parte do litoral de São Paulo. Nós vamos ter em maio chuvas abaixo da média no sudeste e centro-oeste, depois tudo volta dentro da média em junho, aí já se encaminhando para entrar no inverno. Professor, agora eu aproveito para te perguntar também, olhando para esse cenário, se existe a expectativa de atuação de algum fenômeno. Você citava os fenômenos que atingiram o Rio Grande do Sul lá no ano passado, bem nesse período aí de abril e maio. Que avaliação que você faz e como é que está a expectativa olhando para esse cenário? Porque a gente sabe que é um período que eventualmente os fenômenos podem atingir aqui alguns estados. Muriel, o que nós temos
é o seguinte: com as mudanças climáticas, nós temos uma situação que os eventos que antes ocorriam com uma determinada regularidade, eles passam a ser mais frequentes e também ganham em intensidade. E fenômenos que ocorriam mais raramente, por exemplo, a cada 10, 20 anos, também eles passam a ocorrer com maior frequência. Então a gente tem verificado em muitas cidades, por exemplo, quando chove, a chuva é muito intensa e muito localizada. Então às vezes chove muito intensamente numa área ao lado não chove. Isso, por exemplo, para a agricultura é péssimo, porque nós não temos muitas vezes numa região agrícola uma chuva bem distribuída, de uma maneira mais harmônica, de uma maneira mais suave, que realmente possa hidratar o solo. Às vezes uma chuva muito intensa pode até prejudicar o cultivo ou a colheita numa área e na área vizinha essa chuva não se manifestou. Infelizmente, essa é uma tendência que afeta não só o Brasil, mas outros países, no sentido de que os fenômenos meteorológicos, né, eles tendem a ocorrer com maior intensidade e muito mais concentrados em determinadas áreas. E essa é uma dificuldade para a previsão meteorológica de curtíssimo prazo, porque, por exemplo, não dá para saber exatamente quando essa chuva vai ocorrer numa grande cidade, num bairro, e no outro não vai ocorrer. Só quando ela começa a chegar que a gente consegue identificar realmente qual é a direção, qual é a progressão que ela tem. Professor Pedro Cortes, especialista em clima e meio ambiente, muito bom te ouvir sempre. Obrigada, viu, professor, pela presença aqui nesse sábado com a gente, explicando um pouco mais desse cenário do outono que chegou agora nessa semana. Obrigada. Eu que agradeço, bom dia. Obrigada.